Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estou muito orgulhoso de apresentar para vocês o primeiro curso do Brasil focado na criação de MEV Bots. Basicamente, nós vamos aprender a construir bots para negociação inteligente de tokens e criptomoedas no mercado DeFi. Aproximadamente 3 anos eu lancei o primeiro curso de programação para finanças descentralizadas. E agora nós entramos numa nova fase, que é a fase dos MEV Bots. Há pouquíssimos cursos no mundo ensinando a criar esse tipo de software, que nós já vamos falar um pouco mais. E aqui no Brasil certamente é o primeiro curso especialmente planejado para você que quer desenvolver softwares de modo a comprar tokens, criptomoedas, NFTs mais barato e mais rápido do que os demais. Bem, antes de tudo eu estou aqui no site decentraproperty.io. Futuramente esse curso ele vai ser oferecido também apenas na Web3, ou seja, a compra será feita só por criptomoedas. Essa aqui é uma plataforma desenvolvida pela DataCurrency, a empresa da qual eu sou o CEO, que é totalmente automatizada por smart contracts, no mesmo sentido do mercado DeFi. Mas antes de nós trazermos todo o conteúdo para cá, nós queremos certificar de que você vai ter a melhor experiência. Então, inicialmente, nós vamos disponibilizar alguns módulos adicionais, inclusive. Você que se inscrever no curso vai receber, por exemplo, um NFT, e com o NFT você vai conseguir assistir as aulas nessa plataforma. Por isso que tem esse botão aqui pedindo para você conectar com o MetaMask, tá? Mas por hora vamos entender então qual que é o conteúdo do curso. Bem, conforme diz aqui, é um curso de MEV Bots, bots para compra mais barata e rápida de tokens e criptomoedas. Aí você clicando aqui, você vai ter aqui basicamente a descrição, E aqui que é dito, flash loans, arbitragem, liquidation, sandwich attack são apenas algumas das estratégias feitas com o uso de MEV Bots para extração de lucros em operações privilegiadas que ocorrem na rede Ethereum. Nós já temos outros vídeos falando que há usuários privilegiados, um deles são os MEV Searchers, que utilizam MEV Bots para poder realizar esse tipo de operação privilegiada, algumas inclusive em detrimento dos demais usuários. Bem, além dessas operações, esses bots de liquidations, arbitragem, etc., há um universo de oportunidades lucrativas no mercado DeFi, como por exemplo NFT MEV. Há muitos marketplaces de NFT, usuários comprando, não precificando esses NFTs de forma correta e certamente serão vítimas desses algoritmos. E os responsáveis por implementar MEV Bots na rede nós chamamos de MEV Searchers, que aqui está descrito como profissionais qualificados do sistema financeiro Ethereum. É importante lembrar que a Ethereum é um sistema financeiro, é um novo sistema financeiro, tá? Caso você duvide disso, dá uma olhada lá no Banco Central do Brasil, por exemplo, que está desenvolvendo aí um projeto piloto inspirado, que vai ser compatível com a Ethereum Virtual Machine. Ou seja, você não tem como ficar de fora desse sistema financeiro que está sendo criado, e esse curso é uma oportunidade que você entre antes, e já seja um usuário privilegiado da rede. Bem, conforme diz aqui também, que esses profissionais eles são responsáveis, por exemplo, por criar MEV Bots, que tem como escopo a interação direta com os smart contracts dos protocolos de finanças descentralizadas. Aqui mais uma vez a gente tem orgulho de dizer que é o primeiro curso do Brasil, um dos poucos no mundo, focados no ensino da programação aplicada à criação de MEV Bots. O objetivo desse curso, nós vamos falar que esse tipo de software não é um software simples de ser construído, então você precisa ter toda a teoria e prática do mercado DeFi. E além disso, projetos práticos, porque nada melhor do que você construindo um bot, sabendo quais são os passos, quais são os bots utilizados por hackers, por exemplo, no âmbito da rede, é que você vai saber construir os teus próprios softwares e também proteger as suas próprias transações. E nós temos 2 bônus fantásticos. O primeiro é que esses bots, MEV Bots, são bots focados para o mercado de finanças descentralizados, ou seja, protocolos como Uniswap, PancakeSwap, etc. Mas nós vamos ensinar, como bônus, um bot de arbitragem capaz de operar arbitragem em várias corretoras. Geralmente, para você operar, por exemplo, uma corretora como o Binance, você tem que fazer um cadastro, ter uma API, a mesma coisa na Kraken. Difícil você conseguir, por exemplo, criar um bot capaz de operar e realizar a arbitragem na Coinbase, com a Binance, com a Kraken. Como que isso é possível? Bem, há uma biblioteca, uma ferramenta que permite integrar várias
corretoras centralizadas e você consegue criar um bot capaz de operar em várias corretoras. Claro que você vai ter que ter efetivamente registrar uma API aqui na Coinbase, na Binance, mas de posse dessa API aqui você já consegue, por meio dessa biblioteca, realizar uma operação de arbitragem integrada. E você vai ter um bônus, né? Só esse bônus eu acho que já é demais, assim, sabe? E eu vou incluir porque nós temos essa preocupação, né, de estar divulgando o ensino no âmbito cripto. Então vamos lá, né? Dito isso, né, vamos ver de uma forma mais detalhada, né, quais são os MEV bots que nós vamos aprender a construir no curso. Bem, o primeiro é o Token Launch Sniper Bot. Este bot ele nada mais faz do que nos avisar quando um novo token for criado na Uniswap ou PancakeSwap ou qualquer um dos forks da Uniswap. Isso aqui é muito interessante que você venha saber, né? É um projeto também para te familiarizar com a integração relativa aos smart contracts e foi um projeto aí muito demandado e ainda é muito útil, né? Você saber, por exemplo, você fica por dentro, de repente sabe que tem um projeto lá novo que vai ser lançado e você já quer criar um robô para que antes, né, dos demais usuários você já saiba quando que aquele token venha a ser lançado. Então esse é o nosso primeiro projeto que pode ser depois integrado com os demais. O segundo é um DeFi Multi-Automated Market Maker Arbitrage Bot. Como assim, né? Bem, esse bot ele basicamente é capaz de ser integrado a vários protocolos DeFi. Eu falei ali do projeto bônus, né, que vão ser corretoras centralizadas, mas o DeFi Multi-Automated Market Maker Arbitrage Bot ele permite que, por exemplo, no nosso projeto você vai conseguir ouvir eventuais diferenças de preço entre Uniswap e SushiSwap. A partir dessas diferenças, realizar todos os cálculos, estimativas de lucro, de modo que você possa comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro. Este é um típico bot de arbitragem, é um MEV bot de arbitragem que você precisa saber, e aí o objetivo aqui é você se familiarizar como é feita a compra em vários protocolos, porque depois você vai integrar esse projeto em outros, inclusive. Tá? Bem, o bot 3 é um Flash Loan Arbitrage Bot. Esse MEV bot é basicamente um DeFi, né, Multi-Automated Market Maker Arbitrage Bot, ou seja, ele além de fazer o que o MEV bot 2 faz, ele faz a compra com Flash Loans. Tá? Então nós vamos ter aulas nesse módulo explicando o que são Flash Loans, vamos criar bots simples de Flash Loans e o projeto final nada mais é do que um arbitrage bot capaz de realizar operações com recursos de terceiros. Especificamente nós vamos realizar o Flash Loan na DYDX, né, DYDX, que é também um protocolo fantástico aí, que você pode utilizar também para outras finalidades. Bem, mas de nada adianta você, por exemplo, desenvolver esses projetos, saber fazer arbitragem, saber ver preço, saber onde é que está, né, mais barato, etc. Saber construir o melhor software do mundo, se as suas transações ficam na mempool. Ou seja, mesmo aqueles usuários que são capazes de, por exemplo, ouvir transações na mempool, ou até mesmo desempenhar uma estratégia de front-running, por exemplo, eles podem ser vítimas de outros bots. Tá? Há uma concorrência hoje no âmbito da rede. E como que você faz para se proteger? Bem, você precisa usar flashbots. O flashbot ele vai permitir vamos dizer assim, ser uma espécie de uma camada de proteção. Ele vai impedir que as suas transações sejam expostas na mempool. E dependendo do acordo que você faça, né, com eles, nós falamos isso um pouco melhor, ou seja, quanto mais um valor a mais que você pague de gas, ele coloca as suas transações antes dos demais. Por isso que a gente fala que então os MEV Searchers, que são os profissionais capazes de criar MEV bots, por isso que eles são usuários privilegiados. Por meio de flashbots, por exemplo, você consegue negociar a inclusão das suas transações antes dos demais usuários. E finalmente, né, nós temos aqui um projeto muito importante de saber como que funciona, que é o Sandwich Attack com Flashbot. Sandwich Attack é uma estratégia que alguns hackers desenvolvem contra os demais usuários. E hoje há muitos, né, bots, inclusive pessoas que desenvolvem, às vezes pegam um código na internet, quer criar um Sandwich Attack, vai tentar implementar isso e acaba sendo vítima de um Sandwich Attack porque ela não está protegida com Flashbot. Então esse é um projeto onde nós vamos ver como implementar essa estratégia de Sandwich Attack utilizando Flashbots.
de modo a não a realizar sandwich attacks contra os demais, mas sim proteger as nossas transações, criar, entender como proteger inclusive protocolos DeFi, né? Que hoje protocolos DeFi são que os usuários desses protocolos são vítimas, por exemplo, de sandwich attack. Então você precisa entender como implementar essa estratégia passo a passo, e fazendo isso com o Flashbot você vai evitar, né, ser, vamos dizer assim, sanduichado, né? Não significa que você vai fazer, o fato de você saber fazer um hack não significa que você venha fazer esse hack, uma vez que, dependendo, hoje o sandwich attack, ele não há lei, nada sobre isso, é, né, uma questão hoje mais ética ainda, mas, ou seja, nem tudo que a gente sabe fazer a gente faz efetivamente, mas é importante ter o conhecimento. E aí vamos ter também algo bem interessante, que o Compound Finance é um dos principais protocolos hoje de finanças descentralizadas. Houve uma modificação, já faz alguns meses, tá? E uma das grandes estratégias utilizadas pelos Mavbots são os liquidations, né? Não vou dizer ataque, né? As operações liquidations. Liquidation é basicamente você contribuir com o protocolo, com a liquidez do próprio protocolo. Como que funciona isso? Basicamente os usuários eles fazem um depósito em protocolos como Compound para fazer empréstimos, depósitos são chamados de colateral, e é necessário que seja mantido o valor de garantia. Se o usuário não fica atento e o valor que ele deveria deixar em garantia ele começa a diminuir, por exemplo, o protocolo pode ser prejudicado. E aí o protocolo permite que alguns usuários comprem esses ativos a um preço mais barato. Então ela é importantíssima essa estratégia liquidation. É uma típica operação onde você tem uma cesta de criptoativos mais barata ali esperando para ser compradas, né? Há contas, a gente fala, são contas que estão ali, não estão saudáveis, né? E que podem ser liquidadas, e você pode comprar tokens mais barato e, obviamente, né, vender já onde está mais caro. Ou seja, saber criar um bot de liquidation é fundamental para qualquer Mavbot, certo? Bem, então aqui nós temos aqui uma síntese, né, dos projetos práticos, né, e como que vai funcionar aqui a estruturação do curso. Bem, no módulo 1 nós temos a apresentação do curso, módulo 2 aprendemos a instalar os softwares, módulo 3, importante, né, para quem não tem muita base de economia, procurei trazer a história do dinheiro, história, atualidade, entender como que funciona a moeda, o que é moeda escritural, como que o sistema financeiro funciona. Bem interessante esse módulo. Daí temos um módulo sobre Bitcoin. Também não tem como você atuar no âmbito das finanças descentralizadas sem entender o Bitcoin. O módulo 5 de programação para Bitcoin. Nós temos várias aulas aqui, de modo que você se familiarize, por exemplo, com a linguagem script do Bitcoin. Será muito útil. É a base, vamos dizer assim, né, até mesmo da própria Ethereum Virtual Machine, a ideia da Stack Based Language, né? Você precisa entender, e é importante começar já a ter uma base do Bitcoin. Também o protocolo tem se expandido muito. O curso não é focado sobre Bitcoin, mas aqui nós passamos já informações relevantes sobre programação para Bitcoin. Módulo 6 dedicado a Ethereum. Módulo 7 nós vamos construir a Ethereum utilizando Node.js. Construímos uma versão da Ethereum com Node.js. Por quê? Porque nós vamos criar softwares complexos. É importante a gente saber como que funciona algo como a Ethereum. Aí você pergunta, por que eu não estudo código fonte? Não tem sentido, né? Eu precisaria um curso inteiro só para usar o código fonte, né, da Ethereum, né? Um client, por exemplo, da Ethereum. Então com o Node.js a gente consegue vamos dizer assim, escrever uma versão simplificada da Ethereum, de modo que o aluno tenha conhecimento das principais partes, né, da Ethereum, e isso vai ser um conhecimento, pode ser um diferencial na customização dos seus próprios Mavbots. Aí o módulo 8 nós vamos construir, é fundamental, nós vamos operar em cima de tokens ERC20, por exemplo, dentre outros, NFTs, uma das oportunidades mais, hoje, principalmente para quem está começando nesse mercado, são as chamadas NFT Mavs, né? Porque são oportunidades que tem muitos usuários comprando NFTs que não se atentam para essa questão dos bots. Então, ou seja, nós vamos ter um módulo para aprender a construir um ERC20, um token, vamos aprender a construir um NFT. Depois temos um módulo sobre teoria e prática do mercado DeFi. Aqui ter muitas aulas falando sobre os principais aspectos desse mercado, vamos ter aqui vamos construir outros tokens, por exemplo, como Collateral Backed Tokens. Vai ser um projeto, não é apenas teoria e prática do mercado DeFi. E aí tem os módulos dedicados, né, a os
projetos que nós já falamos, né? O módulo 11, construção do DeFi Token Launch Bot. Módulo 12, Multi Automated Market Maker Arbitrage Bot. Flash Loan Arbitrage Bot, Flash Bot, Compound Finance Liquidation Bot. Ou seja, é muita coisa, pessoal. E esses dois módulos aqui, né, de bônus, né, que é o Crypto Trading Bot para arbitragem em várias corretoras, e o curso de linguagem YU, que é o Solidity Assembly. Importante você saber o YU, conhecer para construir esse tipo de software, porque é uma concorrência entre bots, e aquele que for capaz de escrever o código mais otimizado vai economizar mais gas e vai conseguir então eventualmente pagar um valor maior para os flash bots, de modo a ter as suas transações incluídas antes dos demais na rede. Certo? Então aqui é um overview do nosso curso, tá, pessoal? Olha, eu não perderia essa oportunidade, tá? Porque eu não vejo assim possibilidade no presente já de você continuar interagindo com a rede Ethereum sem o uso de bots, tá? Há uma série de questões aí ocorrendo hoje no mercado. Uma delas, por exemplo, né, há uma nova lei que vai entrar agora que vai tornar o comércio, a compra e venda de ativos restrita a instituições financeiras. Então, ou seja, isso vai fazer com que o preço do criptoativo no Brasil suba, né? Porque nós temos aqui basicamente um oligopólio financeiro, ou seja, vão ser poucas pessoas vendendo criptoativos. E como que você vai comprar então? Você vai comprar criptoativos de corretoras aqui mais caro, né? Não faz sentido nenhum se você pode aprender a construir o teu software, interagir de forma direta com os protocolos. Não é uma coisa muito simples, tá? Mas é aquela coisa, tem que estudar, né? Eu acho que se você não estudar o mercado cripto, você não devia nem entrar, não devia nem comprar criptoativos, tá? Não faz sentido, é um mercado que realmente se precisa entender. E assim, tem que aprender, pessoal, não tem para onde correr, certo? Então é isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o contato, caso você tenha dúvida. Mas para fazer a compra, muito simples, né? Você vai ir aqui, né? Compre. E aí você vai clicar aqui. E ele vai ser direcionado lá para a página de compra. E provavelmente essa vai ser a última turma, né, que ainda vai estar na plataforma da Hotmart. Eu espero já para a próxima já trazer para cá, para a Web3, mas vamos deixar sempre essa opção, né, porque de repente tem aluno que mesmo fazendo esse tipo de curso, de repente não quer instalar a MetaMask, não quer utilizar aqui a plataforma versão Web3. Ou seja, tem algumas coisas para ser decidido, mas de qualquer forma, uma vez comprado, né, o curso, o acesso é vitalício. Você que já é nosso aluno no curso de programação para finanças descentralizadas, não se preocupe que esse conteúdo vai estar totalmente lá, vai estar lá na plataforma, tá? Ou seja, é uma vantagem única, né, para quem adquiriu o curso de programação para finanças descentralizadas lá atrás. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona a estrutura do nosso curso. Dúvidas, deixem nos comentários ou entre em contato pelo telefone que eu vou deixar na descrição. Grande abraço.